Quando surge família Palmeiras, trazendo aqui alguns cortes da mídia a respeito da possível saída do Jai, cara. Já que tá jogando muita bola, né? Então tá atraindo olhares aí da Europa. E o Massini aqui com o pessoal do All Sport trouxe a informação. Fica aqui até o final do vídeo pra vocês conferirem qual é a proposta, se o Jai sai ou não sai. A gente sabe que o Richard Rios e o Piquerez têm propostas que podem chegar após o Mundial, né? Chegar proposta pro Jai também. Aí vai ser complicado, hein? Três grandes nomes do time titular do Palmeiras hoje em dia. Inscreve se não é inscrito, curte aqui o vídeo pra que esse vídeo chegue em mais palmeirenses. Comenta aqui vocês, de onde vocês estão assistindo, de onde vocês torcem pro Verdão, fechou? É isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tá, ô Vinícius, aqui, então ele vai estar no telão, vamos perguntar. Ô Vinícius Nicoletti, chega aí pra participar com a gente junto com o Maurício. Pergunta pro Maurício do bigodinho dele. O bigodinho dele é lindo. Maurício, fala do bigodinho, Maurício. Você tá demais, tá maravilhoso, é verdade. Tá com um bigodinho sensacional. Quem sabe eu Fala, deixar aí o Edu, um bigodinho. abraço pra você, Vai. abraço a todos que acompanham o F-Show. Vamos falar sobre isso também, do Maurício, daqui a pouquinho. Mas primeiro, destacar a boa fase do Palmeiras e também no Maurício nesse ano de 2025. Maurício que chegou na temporada passada, uma das grandes contratações do clube, vem fazendo gols, é o vice-artilheiro do time nessa temporada com 7 gols, 2 assistências, é o jogador que precisa de menos tempo para participar de gols nesse elenco do Palmeiras nessa temporada. Maurício, vamos falar desse momento seu no Palmeiras, fazendo gols. Em 2023 você fez 11 gols, mas parece que agora 12 gols, roubaram um? Roubaram. Mas agora parece que você mudou de função, até tá mais próximo do gol, jogando até de, às vezes, falso 9, segundo atacante, chegando no centroavante. É isso mesmo, mudou de função, tá treinando mais gols, é importante fazer gols, como é que é? Sim, primeiramente boa tarde, é um prazer estar no programa. Fico muito feliz de estar podendo ajudar a equipe da melhor maneira possível. O ano eu comecei de uma forma muito boa, agora estou conseguindo retomar também essa boa fase que eu estava vivendo no começo. Agora um pouquinho mais perto do gol, mas acho que varia de partida para partida. Teve momentos de jogos que eu atuei como falso 9, teve momentos que eu atuei um pouco mais recuado, de 10, um pouco às vezes de 7 ali. Então eu acho que o professor pede bastante essa versatilidade. Eu acho que tem dado certo no nosso time ali, você vê que vários jogadores fazem mais de uma função. E você está treinando bastante finalização para fazer gol, né? Porque é importante, o Abel passou isso para você? Ah, sim, a gente treina bastante, todo pós-treino ali, quando não tem algum trabalho específico de finalização durante o treinamento, na maioria dos treinos ali, quando acaba, a gente acaba fazendo alguma coisa mais específica ali, para cada posição ali, eu sempre procuro estar sempre finalizando para estar cada vez mais aperfeiçoando o movimento. Atacante é bom que faz gol. Tem que fazer gol, tem que fazer gol. O Maurício, o Alex já falava sobre isso, histórico camisa 10 aqui do Palmeiras. E essa comissão técnica, o que você aprendeu com eles? O que você evoluiu, você acha, nesse quase um ano de Palmeiras? Olha, posso dizer que aprendi bastante coisa com eles, né? Uma metodologia diferente, né? Nunca tinha tido uma comissão portuguesa. Tive já bastante lá no Inter, teve bastante treinador estrangeiro, mas sempre mais sul-americano, argentino, uruguaio. Tive um treinador também espanhol que também tinha umas ideias parecidas, mas acho que aprendi bastante questão de comportamento, tanto ofensivamente como defensivamente, né? Dá pra ver que o Abel nos cobra bastante isso, e também a parte mental, que é super importante. Legal. E esse ano aumentou muito a competitividade no elenco do Palmeiras, né? Chegaram aí grandes contratações, 7 jogadores, Vitor Roque, Paulinho. Isso aí, o que você acha dessa disputa por posição no Palmeiras? Eleva a concentração do grupo, de repente até o desempenho melhor, porque o treinamento deve ser pegado. Com certeza, eleva muito. A competição interna, ela é muito sadia, né? Sem nenhum tipo de ego ou de vaidade. A gente treina da melhor forma possível, cada um se dedica ao máximo ali, porque sabe que em um jogo, se você não vai muito bem, ele pode dar chance para outro e o outro também pode aproveitar a chance. Então, acho que o treinamento tem sido muito intenso, muito pegado assim, justamente por conta disso. A gente não falta com lealdade com ninguém. Mas é a concorrência, né? Só pode jogar 11 de titular, então ali ele nos puxa bastante. Ele fala que quem tiver melhor, quem tiver mais preparado. A gente sabe também, por conta do calendário, é um pouco mais difícil de estar sempre jogando, porque é jogo atrás de jogo. Mas eu acho que isso eleva bastante o nível de elenco, né? De grupo, de qualidade e também de concentração.
Palmeiras vem aí, nesses últimos 14 jogos, 13 vitórias, né, Maurício? Uma sequência muito boa, acho que é a melhor sequência dos times da Série A e é pré-mundial. Como é que você imagina disputar o Mundial de Clubes? Você acha que o Palmeiras chega para buscar o título? É muito difícil, porque tem grandes times, Barcelona, Real Madrid, o Palmeiras chega igual em enfrentamento com esses times? Olha, é difícil a gente pensar muito para frente, né? A gente tem que pensar jogo a jogo, é o que o professor sempre nos cobra, né? Há meses atrás todo mundo também falava sobre o Mundial, mas não tinha como a gente pensar no Mundial com as competições que a gente estava disputando, igual agora, a gente ainda tem alguns jogos pela frente, é claro que são preparatórios, mas também muito decisivos nos campeonatos em que a gente está competindo, mas é claro que a gente tem um sonho e ambição de poder ir muito longe, de conquistar o título. Só que a gente tem que jogar jogo, a gente tem 3 grandes jogos pela frente ali para poder classificar, aí depois tem oitavas, quartas, semi. Eu acho que é isso, é ir jogo a jogo, é pensar, é dar um passo de cada vez para assim conquistar algo grande e sonhar com algo grande. A última pergunta para a gente encerrar foi a pergunta do Edu. Ele quer saber a sua inspiração do bigode, da onde vem. Tem vários jogadores com bigode, Rivelino, Valdir Bigode, William Bigode, se foi seu pai, se foi seu avô. E agora está viralizando nas redes sociais. Tem um jeito certo de fazer o seu bigode, né? Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Inclusive hoje vou ter que dar retocar, né, pro jogo de amanhã. Tem que arrumar o cabelo, tem que arrumar a barba, né, deixar só o bigode ali. Pior que eu não tive nenhuma inspiração assim. Meu pai sempre também mesclou. Uma hora usava cavanhaque, uma hora usava barba, outra hora usava bigode. Mas quando eu tava no Internacional, eu usava cavanhaque bem no começo, assim. E aí teve um momento assim que eu falei, meio de saco cheio assim, falei, acho que eu vou usar só o bigode. Aí tirei o cavanhaque, comecei a usar o bigode, aí começou a dar certo, né? Às vezes a gente fica meio nessa superstição, mas não tinha nada assim. No momento ali que eu consegui pegar uma sequência boa no Inter, e foi logo na hora que eu tinha trocado do cavanhaque pro bigode, aí eu falei, vou começar a usar o bigode, vamos ver. Aí também preferi mais, assim, mais jovial, né, mais bonito e tal, aí pegou a moda também de todo mundo falar do bigode, aí continuei. Agora não pode tirar mais. Eu não tenho vontade de tirar. Minha mãe, se fosse pela minha mãe, ela não queria que eu usasse nada, assim, ficasse com a barba lisa, sem bigode, sem nada. Mas não dá, né? Tem que ter uma aparência, pelo menos ter alguma coisa assim, né? Pelo menos o bigode. Respeita o bigode grosso do homem, o Edu disse que vai apresentar o programa de bigode agora. Vamos ver. Depois a gente tem que ver o bigode dele e dar uma nota pro bigode. No programa ele vai aparecer de bigode. Para terminar então, sua mensagem livre para todo mundo aqui. Jesus ama você. Exato. Valeu, Edu. Abraço a todo mundo do F-Show. Um abraço. Que legal, Bigode. que legal, que legal. O bigode é uma... Eu vou fazer, qualquer dia eu vou vir só de bigode. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se o Giai vai sair do Palmeiras. O que eu posso dizer é que ele é bonito pra caramba. Eu vi ele lá no Paraguai de perto. Ô, homem bonito, rapaz. Fala aí, Latif. Que história é essa? Não vai sair, Ô vai? Massini, ele é bonito, mas quem acompanhou a exclusiva que o Giai deu pro UOL, comigo do lado, ficou muito mais bonito. Abrilhantou muito mais. Ai. Tô mentindo? Não tá, não. Eu sou teu amigo. Pois é, massa. Dias antes da exclusiva com o Giai, na sexta-feira passada, o Tuto Mercato Web publicou que a Roma tá de olho no Giai. O interesse do futebol europeu no Giai não é uma novidade, né? Tudo bem que quando ele chegou no Palmeiras, muita gente não gostou, reclamou, disse que não vale os 40 milhões, mas o Palmeiras, vamos dizer, venceu o Atlético de Madrid, que também queria levar o Giai. Então, o Palmeiras sempre soube que se o Giai engrenasse, tivesse bons jogos, ele iria atrair o interesse do futebol europeu. Porque o Giai tem só 21 anos, ele foi capitão na seleção de base da Argentina, no sub-15, 17 e 20. Então, é um jogador muito importante. E o Palmeiras está bem tranquilo em relação a isso. Eu perguntei para o próprio Giai, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, e aí, Giai? Estão começando a falar que você está
interessa a Roma, como é que você tá se sentindo? Ele falou, não, pô, eu não penso em nada disso, o Giai tem um contrato extenso com o Palmeiras, né? O Palmeiras fez um contrato longo de 5 temporadas porque sabia que o Giai vindo para o Palmeiras poderia se gerar esse interesse. E ele falou que não, tá focado, que tem um Mundial pela frente, que é uma competição muito importante. E é sempre bom pontuar que o Palmeiras tem uma política muito clara para os jogadores que são pilares do time, né? E a gente sabe que o Giai se tornou um jogador importante e tem outros atletas que podem sair depois do Super Mundial, né? Vai perder o Estevão, vai perder o Rios, então o Rios, né, o que a gente espera, porque a gente já cansou de falar aqui inúmeras vezes que é um nome muito badalado, de seleção colombiana, muito importante, então acho pouco provável que o Giai também entre nessa mini barca, viu, Massini? Lavieri, o Giai não dá para sair agora, né, querido? Não, definitivamente não dá. É um jogador que realmente engatou, né? Depois de um ano bem mais ou menos, para não falar um ano ruim. E o Palmeiras tem o Mike e o Marcos Rocha, que eles vivem com alguns problemas no sentido físico nessas últimas temporadas. São os dois jogadores que eu até imagino que o Palmeiras não planeje renovar com eles, porque são jogadores que já estão no fim da carreira deles. E o Giai é muito importante hoje no momento. Basta lembrar também que, tem até as alternativas com o Giai em campo, chegou até a ter o Fux pela direita para poder dar uma aliviada por ali no setor, porque o Palmeiras estava tentando entender o que acontecia por aquele lado. O que não dá para dizer conforta, mas uma alternativa legal é que o Gilberto na base é uma boa revelação. Acho que não dá para a gente cravar que ele vai aguentar o ritmo dos profissionais, que ele vai chegar e vai pôr a camisa e não vai sentir nada. A gente já viu e está cansado de ver nos últimos anos como os garotos às vezes demoram a se adaptar ou demoram a responder depois de serem destaques na base. Mas o Gilberto é um jogador que tem ido bem, que pode receber oportunidades. E eu tenho a impressão que essa questão da Roma foi muito mais uma consulta, muito mais uma sondagem do que algo mais firme, até porque a Roma está com bastante opção para esse setor do campo. No meio do ano ainda pode ser claro que tenha uma reformulação, mas acho que esse momento aqui, maio, final de abril, maio, até o final de maio agora, os empresários eles são muito consultados para que os clubes comecem a fazer o planejamento, lembrando que os europeus fazem a sua janela mais forte no meio do ano. Uma coisa é fato, se vier uma proposta muito importante, uma proposta muito alta, tenho certeza que o Palmeiras não vai negociar antes do Mundial. Então o Palmeiras teria pelo menos algum tempo para se programar e também ir à janela para tentar uma reposição. Então acho que no momento não precisa ter desespero para esse caso do Giai. Zé, concordo com você. Agora quero perguntar do Piquerez. Peraí, segura aí. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, eu concordo, mas jogou bem o segundo. Concordo também, com tudo em todo lugar, Palmeiras joga mal. Palmeiras joga mal e papa 3 pontos. Deve ser assim as manchetes daqui para frente, certo? E o Piquerez, hein? Me preocupa o Piquerez. O contrato dele vence quando? Que é outro, né? Bonitão também. A Ana de Armas deu aquela olhadinha para ele, né? Precisa avisar o Piquerez que já era. Tony Cruz tá lá na fita, né? Fica aqui mesmo, né? No Palmeiras, hein, Lavieri? Como é que fica, hein? Bom, o Piquerez ele tem 24 anos, e isso significa 26 anos, desculpa. Eu estou olhando a data, é 24 de agosto. 26 anos, isso significa que já não é uma idade que o principal mercado da Europa contrata jogadores. É muito raro você ver times principais da Europa contratarem jogadores de 26 anos. Isso significa que propostas que eventualmente cheguem aí para o Palmeiras não vão ser dos principais times. Eu tenho, e já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, e faz um tempo. O Piquerez já recebeu propostas e já quis deixar o Palmeiras há um tempo. Já conversou pessoalmente com a diretoria, com a Leila, com o Anderson e disse, agora eu quero ir. E aí o Palmeiras renovava, aumentava o salário, como foi a política dos últimos tempos. O que deu uma acalmada, obviamente, foi porque o Piquerez machucou, ficou um longo tempo afastado, e isso afasta o interesse, ainda mais quando o jogador já tem 25, 26 anos, como tem agora.
Então é um jogador que eu vejo com um pouco mais de dificuldade de sair, mas a gente tem que saber que pode ter proposta de mercados alternativos que paguem uma grana razoável. Então pode ser mercado da Arábia, pode ser um segundo escalão da Europa, e aí o Palmeiras teria que tentar competir. O que eu acho que o Palmeiras pode ficar um pouco mais seguro é que na atual circunstância, com os salários praticados no Brasil, o Palmeiras tem um salário muito competitivo com o plano B da Europa e dependendo de quem da Arábia Saudita também consegue competir. Fato é que o Piquerez já teve bastante vontade de sair, tem que ver se ele já diminuiu essa vontade de sair agora ou se ele continua com esse objetivo de jogar fora do Brasil. Ô, Massa, só para completar o assunto Piquerez, eu acho que a idade eu entendo, é um porém, só que o Piquerez tem dupla nacionalidade, né? Ele tem passaporte italiano, então ele não preenche uma vaga de extracomunitário para o futebol europeu. Então é uma vírgula aí nessa situação, porque o contrato dele vence no final do ano que vem. Colegas já noticiaram que o Palmeiras tem a intenção de renovar, óbvio, né? O Palmeiras quer manter o Piquerez, só que vai ter que oferecer um projeto muito bom, né? Porque um exemplo muito positivo é o Gustavo Gomes, né? Que mesmo depois de inúmeras propostas, ele comentou que a última oferta que ele recebeu da Arábia era para ganhar 4, 5 vezes mais do que ele ganhava no Palmeiras, e ele decidiu ficar. Se o Piquerez fica, ele tem potencial para ser um dos maiores nomes da lateral esquerda do Palmeiras, né? Então também vai do jogador de querer consolidar o nome dele na história do clube, fazer parte, porque quem acompanha, o pai do Piquerez, por exemplo, é palmeirense fanático. O cara assiste jogo com a torcida, quando ganha clássico ele zoa pra caramba. Então existe sim essa relação. E apesar dessa questão, o Palmeiras poderia, eu acho, né, que poderia fazer esse esforço maior, porque o Piquerez é muito importante e indiscutível, né? E sempre a gente toca naquela tecla. No futebol brasileiro, laterais são escassos, né? A gente vê muito argentinos, uruguaios, mas no Brasil em si, lateral é uma posição muito difícil. E o Palmeiras tendo um jogador igual o Piquerez, que já conhece, que se consolidou nos últimos anos, sem dúvida é uma manutenção muito importante. E tem um comentário do Rafael de Carvalho aqui, que diz exatamente o que eu penso também. É a principal diferença entre titular e reserva do Palmeiras. Hoje a gente fala que o elenco do Palmeiras é muito equilibrado. Agora, se você sabe algumas das posições, tem o Estevão, que é titular absoluto, o Everton é titular absoluto e o Piquerez é titular absoluto. Na direita o Giai hoje é titular, mas daqui a pouco se o Marcos Rocha encaixa 2, 3 jogos bons, ou o Mike, eu acho que até o Mike virou mais ponta, mas enfim, você consegue ver o Gustavo Gomes revezando com o Murilo, com o Bruno Fux, com o Mikael quando ele voltar, o Evangelista com o Rios, o Veiga com o Maurício, com o Felipe Anderson, o Facundo com o Paulinho, o Vitor Roque com o Flaco. Agora, o Piquerez pro Vanderlan, a diferença é grande. Por incrível que pareça, porque eu sempre gostei muito do Vanderlan, tá? O Vanderlan, quando apareceu, ele apareceu muito bem. Mas ele deu uma queda, ele não respondeu. Uns lapsos, né? Eu não sei se foi porque ele ficou decepcionado quando teve a proposta e o Palmeiras segurou. Tem muita coisa que mexe com o jogador, né? Então, a gente tem que ver. Mas, assim, hoje a diferença Piquerez e Vanderlan é muito grande. Perfeito, meus caros. Eu também acho, eu lamento, porque eu já bati papos com o Vanderlan, o cara, puta, bem legal, gosta de cavalo, né? O sujeito que gosta de cavalo é boa pessoa. Ele tem cavalo lá na Bahia e tal, o menino do bem deu uma caída, né? Deu uma caída. Ano passado não foi bom e esse ano tá uma no cravo, outra na ferradura, né? Mas, bom, como esta live do Palmeiras tem a obrigação de antecipar fatos e fazer comentários, a tarja que sobe é a seguinte: quem joga contra o Ceará na Copa do Brasil? Eu tenho uma pista, algumas pistas, posso ajudá-los, se vocês quiserem, a minha humilde ajuda. Rafael Veiga, Maurício, Marcos Rocha, Vitor Roque, eu acho que Aníbal, acho que esses caras devem estar em campo na quinta-feira contra o Ceará. Não, Latif, quem é que vem de lá de dentro? Conta pra nós. Ô Massa, esse jogo do Ceará, o Palmeiras, ele pensa um pouco nele como foi
o jogo contra o Bolívar na semana passada, né? Onde conseguiu segurar muitos jogadores e dar ritmo a outros, né? Os laterais, o Marcos Rocha e o Mike tiveram minutos, o Veiga mesmo atuou, e, por exemplo, o Vitor Roque foi preservado no último jogo, né? Então, pode ser que ele apareça, pelo menos no primeiro tempo, jogue 45 minutos, e o Palmeiras também está preocupado com o jogo do final de semana, né? Porque pegar o Flamengo no Allianz Parque tem aquela mística de que as coisas não caminham bem no Allianz, então o Palmeiras tá de olho também nesse jogo, porque uma vitória sobre o Flamengo significa 7 pontos de frente para o Flamengo. E com 10 rodadas de Brasileirão, você imaginar uma diferença desse tamanho, ainda mais pensando no Mundial, que vai ter essa parada, é muito importante, né? Muito significativo, uma vantagem bem grande. O Maurício foi muito bem no final de semana, voltando a jogar como falso 9, né? Do lado do Flaco Lopes, então é um jogador que pode ganhar minutos. O Abel, a comissão do Abel gosta muito, e me impressiona muito a capacidade de finalização do Maurício, né? Ele parece que sabe muito bem onde está o gol, é importante. Então é isso mesmo, Massa. O Mikael ainda não, porque acabou de voltar, uma lesão chata no tornozelo. Eu vi que perguntaram sobre Bruno Rodrigues. De todo o elenco do Palmeiras, de todos os jogadores, o Bruno é o único que não está liberado para atuar. O resto, todos estão. Então o Palmeiras pode ter, mais uma vez, né, um time muito modificado. Uma matéria do nosso amigo Thiago Ferri, do GE, traz hoje que nos últimos 14 jogos, o Palmeiras mudou o time em todos. Então também não dá pra gente ficar aqui tentando cravar o que o Abel vai fazer na Copa do Brasil, viu, Márcio? Muito bem, e você, Danilo, tem algum cheiro aí? Não, eu imagino que, assim, esses jogadores, eu acho que o fato de o Veiga ter sido 100% poupado, inclusive até do aquecimento, como disse o Flávio, indica que ele vai jogar. Eu acho que isso é um indicativo importante. O Vitor Roque, infelizmente, teve a questão da avó, mas acaba que para ele vai ser, no aspecto físico, ele vai ser usado. O Everton acho que não sai. Marcos Rocha, eu imagino que tenha uma chance, sim, como aconteceu contra o Bolívar também. Lembrando, né? O Palmeiras ganhou de 1-0, mas está longe de estar definido, como eu disse no começo da live. O Ceará é um time que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, aliás, uma das surpresas aí dessa Série A até aqui. Então o Palmeiras pode revezar um pouco o elenco, mas precisa ter uma força considerável, né? É que aquilo, né? Hoje a gente olha para o elenco do Palmeiras, não consegue falar exatamente quem é titular e quem é reserva. Se sair o Emiliano Martínez e entrar o Aníbal, nem o sotaque muda, porque o Uruguai e o argentino falam tudo muito parecido. Então, eu acho que o Palmeiras tem uma capacidade de rodar muito importante. Então tem um ou outro aí, mas difícil, viu, Massini? Para quem gosta de jogar aquele bendito Cartola, é bom não colocar ninguém do Palmeiras, porque, nossa senhora, que time difícil para adivinhar antes. Ô Danilo, inclusive esse final de semana, um seguidor palmeirense me mandou assim, e aí, já tem a escalação? Porque ele queria saber em quem apostar, em quem colocar no Cartola e tal, mas fazer o quê, né? Não tem, como eu disse, nos últimos 14 jogos, nenhuma escalação repetida, então é muito difícil. Família, a gente viu aí as notícias, acompanhamos o pessoal do F-Show, da ESPN, uma entrevista do Maurício ali. Maurício que é um excelente jogador, né, cara? Ano passado já tinha entrado bem, já tava pegando ritmo. Esse ano era o nosso melhor jogador, acabou se machucando ali na Paulistão, né? Mas agora retornou já de lesão. Tem feito bons jogos, marcando gols, jogador decisivo. Tem feito bom papel ali no lugar do Veiga, né, cara? Que infelizmente também caiu muito de produção. Também viu aqui a principal notícia do dia, né? Que tem circulado nas mídias aí. É a possível saída do Giai, cara. E aí o Massini, junto com o pessoal aqui, com o Latifi, também com o Lavieri, trouxeram pra gente as informações importantíssimas, porque Richard Rios já teve muita sondagem, já teve muita proposta e não saiu. Da Europa, inclusive, né? Premier League e tal. Piquerez também, jogador um pouco mais velho ainda, já recebeu proposta, também ficou. Palmeiras tem capacidade de segurar o Giai, sim, porque o Palmeiras já fez um contrato longo por isso mesmo. Jogador jovem, apenas 21 anos, encontrou seu espaço, tem jogado muita bola e agora começa a criar interesse da Europa, interesse dos times de fora, da gringa. Porém, o Palmeiras tem capacidade de segurar com projetos, com aumento de salários.
como fez com o Richard Rios, como fez com o Piquerez. Mas é isso, não tem como cravar também que vai ficar, porque após o Mundial, ainda mais dependendo do desempenho do Palmeiras, se esses jogadores desempenharem bem, fizerem um bom papel, bons jogos, com certeza vai vir propostas mais, assim, irrecusáveis, digamos assim. Vai ficar um pouco difícil pro Verdão, né? Mas é isso, família. Essas são as notícias de hoje. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará amanhã pela Copa do Brasil no Allianz Parque. E amanhã a gente vai trazer um pré-jogo aí com tudo completão, possível escalação, porque é difícil acertar a escalação do Palmeiras, né? É uma mudança constante que o Abel faz aí no nosso elenco. Mas é isso, a gente traz tudo certinho pra vocês, tudo completo aqui, todas as notícias do Verdão. Você acompanha aqui na Residência dos Porcos, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Não esquece de deixar o seu like, fortalece bastante o canal, o seu like, beleza? Isso faz com que mais palmeirenses consigam acessar o nosso canal e ficar por dentro de tudo que rola no Verdão, fechou? Os vão estar aqui na descrição e comenta aqui embaixo de onde você tá assistindo, de onde você acompanha o Verdão, de onde você torce o maior do Brasil, família. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, fechou? Até o próximo vídeo, avante palestra, é nóis!